Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Última parte da leitura do Código de Convivência Urbana, um conteúdo que está previsto no edital de nível médio no concurso da Prefeitura de Diadema. Bora lá para a leitura dos empreendedores populares dos locais de funcionamento. O comércio e a prestação de serviços nas vias, logradouros e espaços públicos serão exercidos em caráter precário e de forma regular por profissional autônomo, de acordo com as disposições contidas neste Código. Artigo 164. Considera-se empreendedor a pessoa física civilmente capaz, residente no município, que exerça atividade lícita por conta própria e sem relação de emprego. Os locais de funcionamento do comércio popular, conhecidos como pontos, serão regularizados, criados e controlados de acordo com o interesse público, sendo consideradas previamente as normas e competências das secretarias e possíveis vagas preenchidas mediante edital de chamamento público. Artigo 166. Os locais de funcionamento do comércio popular nas vias e logradouros são classificados da seguinte forma. 1. Fixo. O empreendedor popular exercerá sua atividade em um mesmo local, podendo ser em ponto de feira ou bairro, devendo recolher os equipamentos ao final do expediente, exceto boxes localizados em espaços públicos edificados. Um exemplo disso é o shopping popular que tem aqui em Diadema. 2. Móvel. O empreendedor popular exercerá sua atividade em regiões pré-determinadas, não podendo fixar-se ou estacionar nas vias ou logradouros públicos, a não ser pelo tempo necessário ao exercício de sua atividade. Parágrafo único. A categoria de ponto físico poderá ser explorada por mais de um empreendedor, desde que em horários ou períodos diferentes. Artigo 167. Para garantir as diretrizes estabelecidas neste artigo, fica vedada a fixação de comércio em áreas que dificultem ou impeçam a circulação de pedestres e veículos, perturbem a permanência de pedestres em locais como pontos de ônibus, acesso a terminais de transporte público, acesso a eventos culturais, saída e entrada de escolas, repartições públicas, hospitais e agências bancárias. 3. Dificultem as paradas de veículos. A linha A, transportes coletivos. A linha B, utilizados para carga e descarga. Inciso 4. Prejudiquem a preservação de espaços de valor histórico, cultural, cívico e ambiental. Dificultem a instalação e utilização de equipamentos públicos. Dificultem entradas e saídas de emergência. Propiciem contaminações aos produtos comercializados, especialmente aos alimentícios. Artigo 168. Os locais de funcionamento do comércio popular possuem caráter precário, podendo ser alterados a qualquer momento, mediante prévia notificação. Cadastro e identificação dos pontos do comércio popular. Artigo 169. A administração municipal poderá criar serviço de cadastro para identificar as necessidades das regiões através da solicitação dos interessados em participar do comércio popular e prestação de serviços em área pública. Artigo 170. A avaliação de criação de pontos ou o preenchimento dos existentes observará os seguintes critérios: as solicitações de interessados cadastrados, a carência da oferta local de comércio de um modo geral, a exigência de espaço físico adequado para receber equipamentos e consumidores, da licença de funcionamento. Artigo 171. A licença de funcionamento será expedida a título precário, onoroso e pessoal, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério da administração, sem que assista ao interessado qualquer direito à indenização. Artigo 172. Não será expedida ou renovada a licença de funcionamento ao empreendedor popular com débito tributário ou não tributário com o município. 173. As licenças de funcionamento serão expedidas de acordo com
a categoria de equipamento ou modo de comercialização descritas conforme abaixo. Ambulante, característica de empreendedor que exerce atividade sem ponto fixo e que transporta a sua mercadoria. Barraca desmontável, composta de uma estrutura que permita ser desmontada diariamente. Boxes, unidades fixas, localizadas de modo confinado em espaço público, construído para tal fim. 4. Veículos de tração humana, que utilizam propulsão humana para se locomover, permitido o acoplamento de reboques. Veículos motorizados, adaptados de acordo com o ramo de atividade. Artigo 174. Será concedida somente uma licença de funcionamento para cada empreendedor. Parágrafo único. Apenas o ramo de atividade poderá ser alterado. Das atividades, equipamentos e do horário do comércio. 175. A lista de mercadorias e serviços, o horário de funcionamento, equipamentos, modelos e dimensões das barracas, veículos e boxes serão regulamentados por ato do Poder Executivo. Parágrafo único. Os empreendedores não estão dispensados da observância das normas de segurança relativas ao uso de combustíveis, instalações elétricas, controle de emissão de odor e fumaça e destinação de resíduos gerados. Dos deveres e das proibições. Artigo 176. São deveres dos empreendedores portar licença de funcionamento, estar em kit com os tributos municipais, conservar seus equipamentos dentro das especificações, comercializar somente mercadorias e serviços especificados na licença, manter limpo o seu local de trabalho, inclusive recipiente para coleta de lixo, participar de programas de capacitação ou aperfeiçoamento determinados pelo órgão responsável, utilizar uniformes e equipamentos adequados conforme orientação nesse sentido, proceder diariamente à limpeza do local e à retirada dos equipamentos e mercadorias, transportar bens e equipamentos de forma a não impedir ou dificultar o trânsito, não apregoar a venda de mercadorias e serviços em altos brados, utilizando equipamento de som de forma a molestar transuentes, respeitar o horário de trabalho e os locais de funcionamento, oferecer tratamento adequado ao público em geral, exibir, quando solicitado pela fiscalização, a nota fiscal relativa aos produtos comercializados, cumprir ordens e instruções da fiscalização da CESA, exercer pessoalmente a sua atividade, vender produtos em um bom estado de conservação e, no caso dos produtos alimentícios ou de qualquer outro de interesse da saúde pública, observar as normas sanitárias, manter a higiene pessoal e de seu equipamento, usar material adequado para embalar ou acondicionar gêneros alimentícios, fazer uso de equipamentos de proteção individual e coletiva quando necessário, renovar a licença anualmente no prazo determinado, observar e implantar todas as normas de segurança referentes ao ramo e o local de atividade, realizar eleições para compor o quadro administrativo da Associação dos Empreendedores da Galeria Shopping Popular na presença de representantes da Secretaria. Realizar através da Associação dos Empreendedores da Galeria do Shopping Popular seguro contra incêndios e das dependências. Atender e respeitar outras disposições contidas em regulamentos, estatutos e afins. Comercializar somente mercadoria com origem e procedência. Estar em kit com as taxas de conservação e manutenção estipuladas pela associação que administra a Galeria Shopping Popular para custeio das despesas do local. Parágrafo único. O inciso 15. O empreendedor deve exercer pessoalmente a sua atividade, porém poderá contar com o auxílio de terceiros, sendo de sua exclusiva e inteira responsabilidade a observância à legislação trabalhista, se for o caso. Artigo 77. É proibido ao empreendedor expor mercadorias no chão, em lonas, caixotes ou em desacordo com padrões estabelecidos. Alterar, ampliar ou fracionar metragem de barraca ou box. Ceder a terceiros a qualquer título a sua licença de funcionamento. Adulterar ou rasurar documentos necessários à sua atividade. Comercializar produtos tóxicos, farmacêuticos, inflamáveis ou explosivos, fogos
de artifício, bebidas alcoólicas, animais vivos ou embalsamados. Comercializar sem possuir licença de funcionamento, permitir ou praticar jogos de azar ou atividades ilícitas, estacionar veículos em calçadas ou vias públicas dificultando ou impedindo o tráfego dos pedestres e a circulação de veículos, desacatar e desrespeitar os agentes fiscais e respectiva equipe. Parágrafo 1º. Qualquer alteração de forma ou configuração de box depende da autorização do comitê gestor, sendo que quaisquer benfeitorias ou reformas serão incorporadas ao patrimônio público, não cabendo ressarcimento ou indenização. Parágrafo 2º. A critério da administração e somente nas modalidades de comércio eventual ou provisório poderá ser autorizada a venda de bebidas alcoólicas, conforme decreto regulamentar. Artigo 178. Os empreendedores populares não poderão ausentar-se sem justificativa do local de funcionamento por período superior a 5 dias consecutivos ou alternados dentro do exercício sob pena de cancelamento do ponto ou da licença. Artigo 179. O órgão competente poderá conceder afastamento da atividade por motivo de saúde pelo prazo indicado no laudo ou atestado médico. Parágrafo único. No caso do afastamento, poderá ser indicado representante enquanto perdurar o afastamento. Das feiras livres da instalação e funcionamento. Artigo 191. É permitida a instalação de feiras livres em locais pré-determinados pela administração municipal. Parágrafo 1º. A criação de feiras livres far-se-á por publicação de edital de convocação de interessados na imprensa oficial. Parágrafo 2º. O edital de chamamento terá validade de 1 ano e, havendo necessidade, serão convocados na ordem classificatória os demais interessados. Parágrafo 3º. As feiras livres a serem criadas funcionarão por 90 dias em caráter experimental antes de sua oficialização, após o que não poderá haver nenhuma alteração, salvo em caso de necessidade. Artigo 192. Fica delegada à Secretaria de Segurança Alimentar a competência para criar, localizar, dimensionar, classificar, fiscalizar, remanejar ou extinguir, total ou parcialmente, feiras livres. Da licença de funcionamento. 193. Podem ser feirantes as pessoas físicas ou jurídicas e as instituições assistenciais com sede no município. A licença de funcionamento é documento de uso obrigatório dos feirantes e deverá sempre ser fixada em lugar visível do equipamento a ser apresentado quando solicitado. Artigo 195. A licença de funcionamento está vinculada ao pagamento das taxas correspondentes e deverá ser renovada anualmente. Artigo 196. A licença é outorgada em caráter pessoal. Parágrafo 1º. Fica facultado ao feirante a possibilidade de contratação de auxiliares, podendo indicar prepostos. O feirante responde pelos atos dos seus contratados, sendo de sua responsabilidade a observância da legislação trabalhista. Artigo 197. A licença será cassada quando, sem motivo justificado, a banca não se instalar por 3 vezes consecutivas ou alternadas no mesmo exercício em qualquer uma das feiras permitidas. Artigo 198. Poderá ser concedido afastamento da atividade por motivo de saúde pelo prazo indicado no laudo ou atestado médico. Artigo 199. A licença só será transferida após 5 anos ininterruptos do exercício da atividade. Parágrafo 1º. No caso de falecimento do titular ou de enfermidade física ou mental que o impeça de gerir seus próprios atos antes de completados os 5 anos de permissão, a outorga poderá ser transferida nesta ordem ao cônjuge ou companheiro, aos antecedentes ou descendentes ou dos dependentes legais. Parágrafo 2º. Somente será transferido o direito de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo ao cônjuge que atender aos requisitos do artigo 1830 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Parágrafo 3º. O direito de que trata o parágrafo 1º deste artigo não será considerado herança para todos os efeitos legais. Parágrafo 4º. A transferência de que trata o parágrafo 1º deste artigo
dependerá de requerimento do interessado no prazo de 60 dias, contado do falecimento do titular, da sentença que declarar sua interdição ou do reconhecimento pelo titular por escrito da impossibilidade de gerir seus próprios atos em razão de enfermidade física atestada por profissional da saúde. Artigo 200. Poderá ser realizada a transferência de ponto de feira desde que não haja nenhum débito nas licenças envolvidas. Parágrafo único. Licença com apenas um ponto de feira só poderá ser transferida para novos permissionários, exceto em caso de solicitação de cancelamento, caso em que o órgão responsável poderá realizar chamamento público para preenchimento da vaga. Artigo 201. A permissão será outorgada para, no máximo, 6 feiras por semana, uma por dia e por feirante, exceto nos casos de feiras noturnas e gastronômicas. Artigo 202. Mediante prévia notificação, a licença poderá ser revogada a qualquer tempo, tendo em vista o interesse público, sem que possa o interessado reclamar qualquer direito ou indenização. Da publicidade, definições. Artigo 214. Os anúncios institucionais, indicativos ou publicitários serão regidos por este Código. Artigo 215. Considera-se anúncios aqueles visíveis do logradouro público em movimento ou não, instalados em imóveis públicos ou privados, faixas de domínio pertencentes a redes de infraestrutura e faixas de servidão de redes de transporte ou transmissão de energia elétrica ou combustíveis. Veículos automotores, bicicletas e similares, trailers ou carretas, mobiliário urbano. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, considera-se visível o anúncio instalado em espaço externo ou interno da edificação e de veículos automotores, excetuados aqueles utilizados para transporte de carga. Da ordenação da paisagem urbana, do anúncio em imóvel edificado público ou privado. Artigo 220. Ficam proibidos os anúncios indicativos nas empresas, nas empenas cegas, na fachada do imóvel abaixo de 2 metros de altura e nas coberturas das edificações. Artigo 221. Não é permitida a veiculação de anúncios publicitários por meio de banners, lambe-lambe, faixas e pinturas, salvo os indicativos dos eventos culturais que serão exibidos na própria edificação para museu ou teatro, desde que não ultrapassem 10% da área total de todas as fachadas. Artigo 222. Os anúncios publicitários deverão constar de estrutura arquitetônica aprovada de bancas de jornais, pontos de táxi e demais estruturas semelhantes. Artigo 223. A publicidade para fins de comercialização de empreendimentos imobiliários localizados no município deverão indicar de forma bem visível os números do processo administrativo que originou a aprovação do respectivo projeto pelo órgão municipal competente e do correspondente alvará de aprovação e respectiva data de emissão. Grafite e pichação. Artigo 230. O grafite pode ser realizado em bem público mediante autorização administrativa ou em bem privado mediante consentimento do possuidor do imóvel particular. É permitida a indicação do autor e informação do patrocinador do grafite, se for o caso, desde que não ultrapasse 1 metro quadrado e apresente o nome ou logomarca deste. Aqueles que forem flagrados na prática de pichação deverão ser encaminhados à autoridade policial sem prejuízo da aplicação de multa. Parágrafo 1º. No caso de infração por pichação ser cometida por menor de 18 anos, a multa recairá sobre seu responsável legal. Parágrafo 2º. Até o vencimento da multa, o responsável poderá reparar o bem por ele pichado como forma de afastar o pagamento de multa. Artigo 223. Competirá à Secretaria de Cultura estabelecer os critérios de definição e identificação do grafite e da pichação observada a legislação vigente. E pronto, acabou. Chegamos ao fim de uma das leituras. A próxima será Noções de Crimes contra a Administração Pública. É um trecho bastante curto até,
Já coloquei no blog, estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo. Você passa lá, dá uma lida e o próximo vídeo eu vou ler essa parte. Vale lembrar que existem vários crimes cometidos por funcionários públicos, mas o edital pede só crimes contra a administração pública. E aí é bastante diminuto os artigos que você precisa ler. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!